Se neste momento tu estás a pensar, bem, eu adorava ver este vídeo, mas não tenho tempo para isso, então houve uma coisa. Este vídeo é exatamente para ti. A ideia é conseguir passar-te aqui o meu sistema de como é que eu trabalho com os meus clientes para que eles consigam ter mais tempo livre, consigam ter melhores resultados, consigam eliminar aquela sensação de que nunca têm tempo e como criar espaço para aquilo que realmente importa. Não é isso que todos queremos? Tempo. Deixa-me dizer-te que não é só dinheiro. Tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é vida. E o dinheiro tu podes voltar a ganhá-lo, mas o tempo não. O tempo que foi não volta mais. Portanto, nós temos que saber usar o tempo da maneira certa. E é sobre isso que eu estou aqui a trazer este vídeo. É para isso que eu estou a trazer aqui este vídeo. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta. Tens ideia quantas horas é que tu ainda tens de vida? Se nós pensarmos na esperança de média de vida, se tu tiveres cerca de 30 anos, tu tens aproximadamente, deixa-me confirmar, 433 mil horas pela frente. Tranquilo. Se tens 40, são 340 mil. Se tens 50, são 248 mil. E eu sei que pode parecer muito, mas a questão é que o tempo continua a passar. E nós vamos olhar para o nosso dia e repara que nas 24 horas, normalmente, dormir 7, 8 horas. Trabalhar, 8, 10 horas. Comer, deslocações, as rotinas do dia a dia, mais 3, 4 horas. E acabam por sobrar 2 a 4 horas de tempo livre. A questão agora é, o que é que tu estás a fazer com essas 2 a 4 horas? O que é que a maioria das pessoas faz? Olha, scroll infinito nas redes sociais, excesso de séries, a ver séries e a ver filmes, a procrastinar, a dizer sim a mil e uma coisas, menos àquilo que realmente importa para os teus objetivos. E isto é uma constante, isto não é algo que eu estou a dizer assim de cabeça, isto é algo que eu vejo com frequência a acontecer. Então, ao viveres desta forma, tu vais passar o teu dia e vais chegar ao fim com aquela sensação de que "Fogo, não fiz nada do que eu queria, não, mais uma semana passou, ou mais um dia passou, não fiz aquilo que eu queria fazer." Mas não tem de ser assim, tá? E daí eu estar a partilhar hoje contigo aqui o sistema de Alpha Performance que eu partilho com os meus clientes de mentoria, tá? E ele está assente em três pilares, ok? E ao dominares estes três pilares vais conseguir recuperar algum controle do teu tempo. Agora, isto exige alguma prática, ok? Isto exige algum treino. Então, vamos ao primeiro pilar, o pilar da clareza e das prioridades. Está relacionado com o princípio 80-20, ou seja, 20% das nossas ações geram 80% dos resultados. E a maior parte das pessoas vive ocupada com 80% das tarefas que não geram 80% dos resultados. Aquelas tarefas que geram 20% de resultados, pouco valor. E não deves ir por aí. Deves te focar só nas 20 que vão gerar maior valor acrescentado para, para os teus objetivos, para aquilo que é sucesso para ti. Então é importante no nosso dia a dia identificar quais são esses tais 20% que vão realmente fazer toda a diferença nos teus resultados. E reflete um pouco. Reflete um pouco sobre isso. Por exemplo, eu quero crescer aqui no YouTube. Já agora, se este conteúdo te interessa, se isto é algo que para ti faz sentido, deixa o teu gosto, subscreve aqui o canal e partilha com algum amigo ou amiga que possa beneficiar deste conteúdo. Mas vamos lá. Se tu queres, por exemplo, no meu caso, quero crescer no YouTube. Tá, então qual é que são os 20%? Eu tenho que gravar e publicar vídeos. Não é ter a thumbnail perfeita, não é ter a melhor câmera, é gravar e publicar. É, é isso, ok? Então, o que é que tu podes fazer para te ajudar a identificar as 20% de ações? Que eu sei que pode parecer fácil, pode parecer básico, mas será que tens a certeza de quais é que são? Será que não estás a gastar demasiado tempo com coisas que não deveriam estar a ser feitas? Então, faz este exercício simples. Lista tarefas semanais, tudo aquilo que tu tens para fazer, tal, 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 e reflete. Se eu só pudesse fazer 2 a 3 destas tarefas, quais é que iriam fazer a maior diferença? Quais é que iriam trazer mais resultados para aquilo que eu quero? Essas são as tuas 20% de tarefas que vão gerar 80% dos resultados. E é nelas que nos devemos focar. Primeiro, foca-te nessas ações que geram mais impacto. E depois, se tiveres tempo, fazes o resto. Ok? Pilar 2. Usar uma agenda como um sistema de liberdade. Muitas pessoas acham que as agendas as vão aprisionar. E isto não é verdade. A agenda não te aprisiona. A agenda liberta-te. Porquê? Porque quando tu tens o tempo organizado para as coisas importantes, tu depois podes, entre
as tarefas, depois de concluires as tarefas, tu podes ter mais liberdade. Agora, achar que a agenda te vai aprisionar é um grande erro, porque estás a deixar de lado uma das estratégias ou uma das ferramentas mais importantes para controlares e gerires o teu tempo. Então, ao fazeres isso, tu não vais estar com aquele pensamento: o que é que eu tenho para fazer? E o que é que tenho que me lembrar? O que é que eu tenho para fazer? Isso é que te aprisiona, isso é que te bloqueia, a meu ver, ok? É isso que drena muita da energia. Então, coisas importantes: definir blocos de tempo. Em vez de listas, teres também blocos de tempo na tua agenda. Por exemplo, segunda-feira, das 9 ao meio-dia, gravações. Por exemplo, ao trabalho focado naquele projeto. Segunda, das 2 às 4, fazer reuniões, e-mails, sessões. Segunda, das 5 às 6, treino. Das 7 às jantar. Pá, tu vais ter que olhar para a tua agenda e encaixar os blocos de tempo. E não te esqueças disto. Dentro da tua agenda deves colocar tempo para 3 dimensões. Tempo para ti próprio, fundamental, para o teu lazer, para o teu bem-estar, para o teu desenvolvimento pessoal, para a tua saúde. Tempo para as tuas relações, ou seja, estar com a família, estar contigo, com amigos, estar com a tua mulher, com o teu filho, o que for. E tempo para o teu trabalho. Projetos, reuniões, coisas que tu tenhas para fazer. A maior parte das pessoas só usa a agenda para esta terceira dimensão do trabalho. E depois não percebe porque é que a vida está desequilibrada. Se tu mostrares a tua agenda, e tu apontaste tudo na tua agenda, nós conseguimos encontrar onde é que as coisas não estão a bater certo. Okay? Onde é que está a desequilibrar. Então, passei-te da primeira regra do princípio 80-20 e agora passo-te outra regra, que é não preencher mais de 80% do espaço da tua agenda. Tá? Ou seja, deixa espaço livre entre as tarefas, tá? Deixa 20% para alguns imprevistos, para algumas coisas, porque a vida acontece, não é? Então, deixa esse espaço para teres alguma flexibilidade e de poderes adaptar. Terceiro e último pilar, hábitos que vão poupar energia. Então, os hábitos são, no fundo, um atalho mental que nós criamos para fazer as tarefas de uma forma mais rápida, mais eficaz. E quando nós criamos um hábito, o que acontece é que o nosso cérebro vai gastar muito menos energia. E todo o hábito funciona com base em 4 partes. Há um gatilho, ou a deixa, que é aquilo que desencadeia o hábito, que eu vejo alguma coisa, eu ouço alguma coisa, lembro-me de alguma coisa, há um gatilho, gera um desejo, ou seja, há uma vontade de fazer algo, é tipo, isso é que era. Começa a vir a dopamina começa a vir e assim: se eu tiver aquilo é que vai ser, se eu fizer aquilo é que é, se eu for agora não fazer não sei o que é que vai ser. E passas para o terceiro ponto, que é a resposta, que é no fundo a ação em si. Pumba, vou fazer. E isso vai gerar uma recompensa. Há algum ganho que tu vais ter. Então, imagina, a pessoa que quer treinar de manhã. Então, no meu caso, o que é que eu faço? Deixo o equipamento preparado, levo o equipamento quando vou levar o meu filho à escola. Primeira coisa. Desejo. Eu sei que ao treinar me vou sentir bem, já vou gravar os vídeos com um pumpzinho, com os músculos um bocadinho mais cheios, não é? Por exemplo. Há uma resposta, que é, eu pego no equipamento, vou treinar, meto um podcast, meto qualquer coisa e siga. E depois vai haver a recompensa. No final, sinto-me bem, bebo um batidozinho que eu gosto, estou ali a relaxar, a sentir-me bem, sentir-me forte, sentir, ok, o dia já está, a primeira parte do dia está concluída. E isto gera uma sensação, para mim, positiva. Tá? O que acontece é que no início custa, mas depois fica mais fácil, fica quase, não vou dizer automático, mas é muito mais fácil, tá? E é isso, é que a criação do hábito funciona desta forma, ok? E o que é que nós temos que estar atentos? Não basta criar hábitos que nos dão energia, temos que eliminar os hábitos que nos tiram essa energia. Da mesma forma, ou seja, gatilho, desejo, resposta e recompensa. E tu podes transformar um hábito negativo e usar este ciclo do hábito para eliminar um hábito negativo. Então, gatilho, deixa o telemóvel longe, esconde o comando da televisão, vira a televisão ao contrário. Eu nem sequer tenho, na verdade, tenho televisão em casa, mas eu não ligo a televisão em casa, está lá só porque sim. Nós não ligamos a televisão em casa. Então isso ajuda-nos a ter mais foco para estar com o Simão, para estarmos presentes, para irmos brincar, porque não vou ver nada na televisão, por exemplo. Então, eliminar gatilhos visuais ajuda muito, tá? Tirar da tua vista.
tira as coisas da tua vista. O telemóvel, tira o telemóvel da tua vista para poder estar focado naquilo que tu estás a fazer quando estiveres a trabalhar. O desejo, ok, percebe como é que tu te vais sentir, percebe? Ok, não penses só no bem-estar que aquela tarefa te vai gerar, se for no caso de eliminar o mau hábito, pensa só, epá, vou fazer isto, depois vou-te sentir-me assim, depois não vou gostar, depois é mais uma semana que não treinei, não sei o quê. Começa a criar isto. A resposta torna a resposta difícil. Ou seja, se tu queres eliminar um mau hábito, imagina que é fumar, não compres tabaco, ou se quiseres fumar, vais para um sítio específico, longe, que te dê trabalho, torne difícil. E a recompensa torna a recompensa de alguma forma frustrante. Que é tipo, se eu não treinar durante uma semana, não posso ir jantar fora no próximo mês, por exemplo. Imagina, se isso for algo frustrante para ti, tá? Este ciclo do hábito ajuda muito a eliminar maus hábitos também, ok? Então, mais do que criar bons hábitos, é também criares ou eliminares maus hábitos. Agora, há algumas estratégias que te podem ajudar a tu usares o teu tempo da melhor forma, de forma mais produtiva. E produtividade não é fazer mais coisas, produtividade é ter mais resultados. Então, que estratégias são estas? Primeiro, técnica Pomodoro é uma estratégia simples, muito usada, muito validada, por isso fica a recomendação. Eu já usei várias vezes, hoje em dia coloco um bocadinho mais de tempo no Pomodoro, que normalmente tem a ver com 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa e repetir isto 4 vezes e depois 30 minutos de pausa. Eu normalmente eu faço 35 minutos, 40 minutos, tá? Estico-me aqui um bocadinho. Outra coisa, regra dos 2 minutos. Tudo aquilo que leva 2 minutos ou menos, faz já. Tá? Há coisas pendentes, se leva menos de 2 minutos, faz. 3. A regra do não. Se não for um sim claro e óbvio, se não for um sim que eu digo é isto mesmo, então é um não. 4. Eliminar distrações. Já falámos sobre isso, fundamental. Tenho vários vídeos aqui no canal a falar sobre isso. Desligar notificações, não ver o e-mail ou o WhatsApp com demasiada frequência, não responder logo. Tira tempos para fazer isso, para responder e-mails, responder a WhatsApps, tá? Modo não incomodar ajuda muito quando estiveres a trabalhar. E ponto 5. Engula esse sapo, que é lidar com a procrastinação. Aquela tarefa que tu mais estás a procrastinar, que tu mais estás a adiar, é talvez a tarefa mais importante. Então, faz logo essa. Essa é a primeira coisa do dia, pumba, faz logo. Só estas 5 estratégias já te vão ajudar muito, ok? Eu tenho várias outras estratégias, eu partilho isso dentro dos meus programas na Alpha Academy. Se tu quiseres minha ajuda para implementar isto e tiveres uma comunidade que está focada em criar um bom compromisso com os seus objetivos e em crescer, então a Alpha Academy é para ti, eu vou deixar o link na descrição. Mas antes de ir, eu quero deixar um desafio, tá? E o desafio é tu, para a próxima semana, começa primeiro a fazer uma auditoria do teu tempo, a perceber onde é que tu estás a gastar o teu tempo. Porque às vezes estamos a gastar tempo com coisas que nós nem reparamos. Então, primeira coisa, registra aquilo que tu fazes e vais começar a identificar os ladrões de tempo. Para os outros dias, que tenta criar a tua agenda. Cria a tua agenda standard. Cria os blocos para as diferentes dimensões que eu falei aqui. E última parte do desafio. Foca-te em 3 hábitos essenciais. Eu tenho a meditação, a leitura e o treino. Quais são os teus? Cria esses e foca-te em cumprir isso. Pode ser... cada um tem os seus, tá? Então eu foco-me nestes. Treinar, ler e meditar. É aquilo que me ajuda, que eu sinto que mais retorno me traz em termos de hábitos, traz mais energia, sinto-me melhor comigo, sinto mais líder, mais em controle das coisas, sinto-me a evoluir, sinto-me a crescer e isso também me faz sentir feliz. Portanto, estes são os meus, eu acho que seria importante criar os teus, ok? Então, é isto. Não te esqueças que são pequenas coisas que fazem grandes mudanças na nossa vida. Nós às vezes achamos que temos que mudar tudo e todos e fazer uma grande mudança, mas calma, se tu melhorares 1% por dia, tu ao final do ano vais ser 37 vezes melhor. Então, não precisas de fazer grandes mudanças, mas às vezes são pequenas coisinhas, pequenos ajustes que podem fazer toda a diferença, ok? Lembra-te que o foco na produtividade não é fazer mais coisas, é ter mais resultados e é aí que nós devemos trabalhar. Work smarter, not just harder. Ou seja, trabalho inteligente e não apenas trabalhar duro, porque não adianta estar a bater com a cabeça na parede, a fazer, a achar que é isso que vai resultar. Tens que parar um pouco, pensar e usar este sistema. Para mim e para os meus clientes tem sido chave e eu espero que tu possas aplicar também. Se precisares da minha ajuda para o implementar, junta-te à Alpha Academy. Lá vamos trabalhar isto tudo de forma prática, de forma regular, com
com um método, com estratégia e principalmente garantir que vais aplicar e não apenas ver um vídeo e pronto, e nunca mais vais pegar nestas estratégias. Então, foi por isso que eu criei a Alpha Academy, tá? E se tu tiveres interesse, quiseres estar mais próximo, perceber algumas coisas que eu faço, como é que eu faço e ter acesso a todo o meu conhecimento, todo o meu conteúdo, todos os meus programas, é lá dentro e dá uma vista de olhos, acredito que vai valer muito a pena, ok? Olha, um grande beijinho, um abraço e tenha um excelente dia e espero que possa já começar a aplicar estas estratégias. Tchau, tchau.